pra vocês, tá bom? Me dá um aviso aí de como tá Olá, amantes chegando da música. enquanto eu tô mexendo aqui nas maquinarias pra fazer um ao vivo. Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui falar um pouquinho sobre Belchior, esse artista excepcional, esse artista incrível que nos deixou exatamente no dia 30 de abril de 2017, né? Agora o pessoal tá dizendo que o áudio tá ruim, né? O áudio continua ruim, gente? Me dê aí. O áudio tá ruim, sem áudio. Então vou dar uma olhada aqui. Agora sim, agora tá vindo o áudio? Tá legal pra vocês? Como é que tá chegando o áudio? Me avisa aí. O áudio melhorou, ok, tá bom. Coisas novas aqui no canal, lógico que a gente já fez live aqui, mas é a primeira vez que tentamos fazer live com tanto apuro técnico, né? Trazendo, e principalmente a primeira vez que a gente faz uma live trazendo pra vocês, né, um assunto tão específico, né? A gente nunca fez uma live com um assunto específico assim, e agora estamos fazendo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, primeiramente eu vou avisar que é uma live diferente das outras, né? Uma live que é menos bate-papo com vocês aí, embora eu vou em alguns momentos falar com vocês, né? Óbvio, vocês seguram esse canal, vocês que levam esse canal. Mas a maioria do tempo aqui é mais para falar mesmo, mais para a gente analisar um pouquinho e lembrar um pouquinho da história desse artista, tá bom? Então, aqui é o seguinte, eu preparei um material para vocês que vai ficar dividido em 4 partes: a parte de introdução, né, a parte de biografia, a parte de discografia e uma parte final que é a parte de análise, né, a parte da gente pouco explorar quem era o Belchior, quem era esse artista, como que era a dicção dele, o que ele fazia, não é? Para vocês que estão vendo essa live depois, né, depois que ela passou, então eu vou dizer que eu vou deixar na descrição o tempo de cada tópico desse, né? Para se você quiser pular para biografia direto, ou para discografia direto, ou para análise, enfim. Aí vai ficar já aí o tempo. Agora vocês estão aqui comigo agora, vou embarcar nessa viagem de primeira, né? Eu vou embarcar nessa viagem assim sem preâmbulos, né? Então vamos começar agora. Espero que vocês estejam bem, embarquem nessa viagem. Primeiro vamos ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? As pessoas aí cantando eternas saudades. Então, um abraço para todos vocês que estão aí. O Márcio Torvano, que faz algumas letras, algumas poesias lá para nós. O Jack Rocha, o José Wilson, né? Então, muita gente aqui falando com a gente. E assim, para dizer principalmente para vocês agora como eu conheci esse artista, né? O grande Belchior, como eu conheci ele. Eu, com meu pai, a gente comprava discos, né? Eu, meu irmão e meu pai, principalmente, a gente ia comprar discos, mas meu pai não comprava muito, né? Era meio que o parque de diversão meu e do meu irmão, né? O David Lima, o Davi, que ajuda aqui no canal bastante, né? Que é também integrante desse canal. E a gente foi comprar esses discos aí um certo dia e o meu pai achou o disco do Belchior. Eu não conhecia o Belchior. E aí meu pai começou falando que, poxa, vou levar, né? E meu pai nunca levava, e a gente até falou que era barato, acho que na época era R$ 12, então a gente falou, cara, leva, vai ser muito legal e tal. Porque a gente, lógico, um disco a mais, né? Pra gente era uma diversão danada. E aí eu comecei a ver aquele artista, que primeiramente que eu achei muito estranho, né? A primeira impressão minha foi estranheza diante daquele artista. Fiquei muito animado com aquele artista, mas eu achei muito estranho. E aí acontece que depois de um tempo eu fui ganhando esse apreço pelo Belchior, né? Essa admiração, e foi bem aos poucos mesmo. Foi meio que no grito. Meu pai passava muito aquele disco, até minha namorada querida, que eu acho que já tá aqui, que eu vi aqui nos comentários, Carla Cruz, um beijo pra você, Carlinha, minha linda. Tem até uma história parecida da gente, que parece que era o mesmo disco, começava com fotografia 3x4, e aí ele comecei porque eu então eu fico marcado, ele sempre repetia o disco, eu olhava pra ele, falava de novo, ele de novo. E aí, mas assim, depois quando eu fui ver as letras, né, principalmente as letras me pegaram muito, né? As letras do Belchior eram uma coisa assim impressionante. Fiquei emocionado quando passei a estudar as letras das músicas e percebi que tinha um artista incrível ali, que tinha um artista
único, original e que às vezes eu não conhecia e que agora estava passando a conhecer através daquelas letras maravilhosas. E quando eu fiz o canal do YouTube aqui, a gente ia falar de diversos assuntos da música brasileira e depois a gente começou a falar de assuntos que não eram tão populares. E a gente começou a ter medo de entrar no assunto Belchior. Por quê? Porque imaginou que o pessoal não ia gostar do assunto, o pessoal não ia curtir, ia ter pouca visualização, a gente necessitava muito de muita visualização, não podia arriscar tanto, né? Era um tempo que a gente era muito pequeno, a gente ainda é pequeno, mas na época a gente era minúsculo. E aí, pra minha surpresa, a gente fez uma análise da letra do Velha Roupa Colorida e deu muita visualização, foi impressionante, eu fiquei animado com aquilo, né? Eu não sabia que ele era tão popular assim com o público nosso, e aí me deu a oportunidade de fazer outras análises do Belchior. Então eu fiquei emocionado aqui com o quanto o Belchior ele foi um artista que transgrediu o tempo, né? E que conseguiu chegar em vocês até hoje, né? Até hoje o pessoal lembra do Belchior com muito apreço. Então agora eu vou fazer aqui para vocês a historinha do Belchior. A gente vai entrar na parte de biografia, vamos lembrar um pouquinho de como foi a trajetória, lógico, por cima, não tem tanto tempo de live assim, então eu vou falar aqui com vocês. O Belchior, ele nasceu no dia 26 de outubro de 1946, 26 de outubro de 1946, em Sobral. Ele faleceu no ano de 2017, né, como eu já falei, naquele fatídico dia 30 de abril, hoje fazendo exatamente 3 anos da morte do Belchior. E o Belchior, ele era o Antônio Carlos Belchior, o nome dele era Antônio Carlos Belchior. Eu sei que muita gente deve estar pensando, pô, mas o nome dele era bem maior que esse. Essa é uma das anedotas que o Belchior contava, né? Que ele falava que o seu nome completo era Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Ele fazia a junção do nome da mãe e do pai ali e falava que o nome dele era esse. Ainda terminava a piada dizendo, ou não é um dos maiores nomes da música brasileira? Sensacional o que ele fazia. E por falar no pai e na mãe dele, o pai tocava flauta e saxofone e a mãe cantava em coral, ou seja, já de família ele estava ali num ambiente musical, tinha também muitos parentes, muitos tios, poetas e boêmios, então a música sempre foi muito presente na vida do Belchior, independente de qualquer coisa. Outra influência muito grande que ele fala é dos alto-falantes da cidade dele. Os alto-falantes que tocavam aquelas músicas da época, principalmente Calbi Peixoto, Nora Ney, Orlando Silva, Ângela Maria. Então ele ficava ouvindo aquelas coisas nos alto-falantes e aquelas coisas assim emocionavam ele de uma certa forma e fazia ele começar a se interessar pela música. E também ele estudou num colégio de padres e isso a gente sabe que a música e principalmente a literatura na vida dele foi nesse momento que entrou a literatura na vida dele e a música de uma maneira avassaladora, né? Inclusive mudou a vida dele porque ele entrou para a história da música brasileira através disso. Quem quiser comentar algumas coisas, pessoal, já vai deixando aqui os comentários, tá bom? Pouco a pouco eu vou lendo aqui. Tive a oportunidade de ver o Belchior no Casebre nesse dia, não tinha quase ninguém, pois havia chovido muito. Enfim, praticamente eu vi o show todo com poucas pessoas. Estava no lugar certo, na hora certa, diz aqui o Jason Zito, eu acho que é Jason Zito ou Jason Zito Oliveira. Tá bom? Aqui o Matheus Melo fala, Sobral, meia horinha da minha cidade, olha aí, pertinho do Belchior, né? Então o Belchior, ele ele estudou filosofia, ele estudou humanidades, ele estudou medicina e depois ele foi para a música, né? Essa parte estudantil dele foi muito importante também na formação para que ele se engajasse muito mais na música, ele fez diversos movimentos estudantis, participou de muitos eventos de música, né? Ele estudou piano e música coral, sendo que também programador da rádio da sua cidade natal, né, de Sobral, e ele fez lá os estudos eclesiais, e em 1962 ele mudou para Fortaleza, onde ele começou a estudar a filosofia e a humanidades. E abandonou no 4º ano o curso de medicina e em 1971 passou a dedicar a sua carreira artística. E ele participou, ele começou a ser o do pessoal que era chamado o pessoal do Ceará, né? Aquela turma que tinha o Edinardo, Roger Rogério, o Fagner, uma turma que estava
entrando aqui na história meio que sendo um clube da esquina de lá, digamos assim, um clube da esquina do Ceará. Tem a turma dos baianos, tem a turma dos mineiros, e aí entrou a turma do Ceará. E ele ganhou um prêmio com Na Hora do Almoço, um festival que ele ganhou lá da escola. Essa música foi a primeira que teve algum êxito, né, digamos assim. Ele se inscreveu no quarto festival universitário e ganhou o primeiro lugar com Na Hora do Almoço, e que naquele período foi interpretado pelo Jorge Melo e o Jorge Teles. E na mesma época, o cantor e compositor Sérgio Ricardo gravou a música Mucuripe, numa série que era o Bolso do Pasquim, né, que era um disquinho que via geralmente com um artista mais consagrado no lado A e um artista novato no lado B, não é? Então ali o Sérgio Ricardo gravou a música Mucuripe para o Belchior, que era parceria já com o Fagner. E essa música merece um destaque porque ela ajudou muito o Belchior no início da sua carreira. O sucesso com o Raimundo Fagner foi um sucesso assim absoluto, avassalador. Não é? Primeiro porque o Fagner venceu o Festival de Música Popular do Centro de Estudos Universitários de Brasília. Eu tive que ler aqui porque é um nome muito grande. Ele acabou vencendo esse festival com a música Mucuripe, e a música Mucuripe foi a primeira que abriu portas, não é? E principalmente a porta mais importante, talvez um dos nomes mais importantes para a carreira do Belchior, que é a Elis Regina, que gravou a música. E a música começou a obter um grande sucesso. Foi gravada pela Elis Regina e foi gravada também pela Vanusa, se eu não me engano. Não, pela Vanusa não, pelo Roberto Carlos. Mucuripe foi gravado também, entre outros cantores, né? Em seguida, o Belchior então ele transferiu para São Paulo, onde compôs muitas trilhas sonoras de filmes e curtas-metragens. Na mesma época, apresentou shows em praças públicas e fez aparições em rádio e televisão, assim esporadicamente, né? E no ano de 1974 lançou o disco que ficou conhecido como Apalo Seco, né? O disco Apenas Belchior, que é aquele primeiro da capa verdinha. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte de discografia, a gente entra um pouco mais detalhes. E a música, ele tornou um sucesso nacional, né? Nesse mesmo ano ele faria sucesso com outras canções. Mas foi quando conheceu Elis Regina, ele ainda estava na Pindaíba, né? E aí a Elis Regina quis conhecer o autor de Mucuripe. E ele apresentou algumas canções para ela. Tem até uma passagem engraçada que ele fala que conheceu ela de uma maneira muito... A Elis Regina foi muito solícita, mas demorou para ela... demorou para ela... Ó, o pessoal tá falando para não botar a mão na boca, desculpa. Desculpa. Desculpa aí, Tony Nuguete, eu não vou botar a mão na boca então, atrapalha no áudio, né? Então, no dia que ele foi se encontrar com a Elis, ele falou: olha, cara, eu vou falar pra você que eu preciso de alguém que vai me levar, de alguém que precisa de comida. Ele falou que ele estava necessitado, a Elis viu a ironia naquilo e deu muita risada também. Então ele apresentou ali basicamente o que entraria no repertório de Alucinação, um repertório duro, pessoal, e que o Belchior ficou surpreso por ela se interessar em duas canções, Velha Roupa Colorida e Como os Nossos Pais. E a partir daí não teve jeito, o Belchior gravou as suas composições e se tornou um cantor de sucesso. Perdão que eu botei a mão na boca de novo. Tornou um cantor de sucesso, né? E aí passou a ser o artista que a gente conhece. E aí começou a gravar diversos discos, uma discografia que a gente vai entrar agora na segunda parte dessa conversa. E depois ele passou também a participar de alguns movimentos políticos, né? Por exemplo, o Diretas Já, Belchior queria voltar para presidente também, assim como muitos na sua geração, assim como muitos na época queria voltar para presidente. Então Belchior foi um dos que aderiu a essa causa. Depois o Belchior ele foi ficando à margem da indústria, né? O Belchior ele foi se distanciando um pouco do mainstream, se distanciando daquele mundo, e chegou a dizer várias vezes que preferia estar longe assim, dessa visibilidade do mercado, e se sentia mais livre de uma certa forma. No final de 2006, o cantor e compositor afastou totalmente do cenário. Ele saiu totalmente de cena, ele dividiu o palco com Los Hermanos algumas vezes, como a gente vê aqui na nossa figura, e também apareceu no show do Tom Zé. E depois sumiu, transferiu para o Uruguai, entrou em algumas dívidas, né? Começou ali a namorar com uma moça chamada Edna Prometeu, que segundo os amigos mais próximos diz que era muito controladora, que o Belchior acabou se perdendo um pouco nesse período, não é? Mas aí são amigos falando, né? Não sou eu. E ficou nos últimos tempos de sua vida entre dívidas e sumiços, que rolou muitas piadas na internet, piadas extremamente mau gosto,
né? Piadas dificílimas de engolir, e ele passou a ficar pra lá e pra cá, e foi acusado de dívidas, mas recebeu ajuda dos fãs e dos queridos amigos, não é? Então, por muito tempo a gente não sabia onde estava Belchior e ficava se perguntando onde está Belchior. E aí, né, a gente sabe que ele faleceu, infelizmente, em 30 de abril de 2017, né, um rompimento da veia aorta. Ele faleceu com aquela galhardia ou com aquela classe que ele viveu também. Faleceu ouvindo música clássica, morreu dormindo. Nosso querido Belchior deixou muita saudade aqui. Vamos ver o que vocês estão falando aqui comigo. Essa primeira parte do nosso vídeo, então, terminou. Olá, pernambucanos na área, viva Belchior, massa, fotografia 3x4, Nordeste presente. Não é mão na boca, é carinho na barba. Olha, pessoal, não é porque ele tá reclamando do mão na boca, assim, talvez que atrapalha o áudio aí, que foi o nosso problema inicial aqui da live, foi o áudio, mas depois foi melhorando. Tá bom? Então agora a gente vai passar para a parte da discografia. Essa é uma parte também muito interessante na vida, no trabalho do Belchior. A gente começa aqui com Belchior, o disco de 1974, né? Um disco que foi até relançado, aí teve relançamento bonitinho, foi muito legal também. Disco que tem A Palo Seco, né? A primeira versão de A Palo Seco, lembrando que ela volta logo em seguida. Disco que tem também Todo Sujo de Batom. Muito legal a música também, mas também é uma primeira versão. Geralmente as versões desse disco aqui não ficaram tão conhecidas, né? Tem Na Hora do Almoço, e é um disco que ele é meio roceiro, meio roqueiro, meio psicodélico, meio progressivo. É só ouvindo pra gente ter ideia de como foi aquela mistura. Aquele mundo pós-tropicalista era meio desse jeito. A gente sabe que era assim. Eu juro que tudo isso estava na ordem, mas não sei o que aconteceu aqui. Então em 1976 a gente tem uma Alucinação do Belchior, não é? Um disco que dispensa apresentações, um dos melhores discos da música brasileira, sem sombra de dúvidas, não é? Um disco que, se eu vou contar aqui o repertório dele, vai parecer uma coletânea do Belchior, mas não é. Apenas um rapaz latino-americano, velha roupa colorida, como os nossos pais, Sujeito de Sorte, que foi agora revisitado pelo nosso querido rapper lá, o Emicida, né? Como o Diabo Gosta, Alucinação, a música título, Não Leve Flores, A Palo Seco, nessa nova versão, inclusive uma versão que ficou talvez a mais conhecida, Fotografia 3x4, uma música dura, e Antes do Fim. É muito difícil ter esse disco como apenas um trecho aqui da nossa live, né? Porque é muito difícil enquadrar ele num apenas um tópico, digamos assim, mas ele merece ainda um vídeo só falando sobre ele, porque aqui é muito denso, é muito filosófico, é muito arraigado, é muito duro, é um disco excepcional, excepcional. Então fica aqui o disco de 1976, um dos melhores dele, mas o seguinte também não fica muito atrás. Eu pensei que ia na ordem errada porque deu uma bagunçada ali, como vocês viram, mas veio certo, que é o Coração Selvagem de 1977. Ouso dizer que tão bom quanto a Alucinação. Lógico que a Alucinação tem aquela robustez filosófica que todo mundo gosta, mas esse disco, Coração Selvagem, é espetacular. Todo Sujo de Batom volta aqui, agora mais robusto, com outro arranjo. Coração Selvagem, a música título, Paralelas, uma música espetacular, Noite, Galos e Quintais também, Pópulos, que era uma música que entraria inclusive no Alucinação, mas foi censurada lá porque Pópulo significa povo, ele falava de um cão meio escravo, então a gente sabe lá que a ditadura não gostou muito dessa história. Então esse disco de 1977 é um disco tão bom quanto o primeiro, né? Quanto o Alucinação, aliás, né? Assim, dadas as diferenças de cada um. E aí a gente vai para 1978, o disco Todos os Sentidos. Esse disco aqui, lógico, ele sofre porque ele vem de dois discos muito bem sucedidos, né, que é a Alucinação e o Coração Selvagem, mas ele ainda tem aqui o seu charme também. Traz a música Brincando com a Vida, que ficou muito famosa, e traz também a famosíssima Divina Comédia Humana. A gente vai voltar a falar dessa canção aqui também. E agora, se tiver certo aqui nos meus slidezinhos, Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo, outro disco que eu coloco na categoria dos melhores do Belchior. Esse disco, quem não ouviu, corra, vá ouvir, se não tiver aí
no Spotify da vida, nessas streams, mas deve ter no YouTube, né? Então no YouTube vocês conseguem ouvir. É um disco fabuloso. Boa noite, manda um abraço pro meu filho Arthur Camarreus Osso. Abraço, Arthur, abraço pra você. Muito obrigado, Camarreu, por você estar aqui prestigiando essa noite do Belchior. Um abraço pro pequeno Arthur aí. Vamos passar por tudo isso e ficar num momento mais em paz, tá bom? Então esse disco de 1979 aqui, Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo, ele é um disco que traz canções com Toquinho, Meu Cordial Brasileiro e Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, são músicas espetaculares. Além de Tudo Outra Vez, que é uma canção de exílio, comentário a respeito de John, super conhecida, Conheço o Meu Lugar também. E aqui a famosíssima Medo de Avião, que vem em duas versões, é isso mesmo, tiveram duas versões do Medo de Avião, aquela conhecidíssima, que é só do Belchior, e a do Belchior com Gilberto Gil. Na verdade, essa música era para ser feita pelos dois, mas o Gilberto Gil acabou demorando para entregar, o Belchior tinha feito outra, na hora que ele entregou já tinha uma, então ele acabou incluindo as duas. Mas quem puder, ouça o Medo de Avião 2, que é com melodia do Gil, vocês vão ver a assinatura do Gil ali, sensacional a música também. É interessante ver essa segunda versão aqui. E esse disco aqui é fabuloso também. E a gente vai agora para Objeto Direto de 1980. O disco de 80 do Belchior é um disco mais moderno, né? Um disco sensacional. A gente volta com algumas canções aqui como Mucuripe, Apenas um Rapaz Latino-Americano também volta nesse disco, e Como Nossos Pais. Além das ótimas Seixo Rolado, Água Pé com Fagner, que é sensacional, né? Epígrafe do do Castro Alves, perdão. E também aqui IP também é uma canção sensacional, também destaco aqui IP do disco Objeto Direto. E agora a gente vai para 1982, um disco que Belchior praticamente se redimiu, ou devolveu aquela ajuda que ele teve da Elis quando ele era iniciante. E aqui ele regrava algumas pessoas iniciantes, não iniciantes, alguns sim, alguns já estavam na estrada um pouquinho de tempo, mas Jorge Maltner com a espetacular Que Tudo Vá para o Céu. Ele grava Guilherme Arantes, A Cor do Cacau, e ele também grava, esse sim, era bem aspirantes, ali entre Titãs e Banda Performática, ele grava duas do Arnaldo Antunes, que é Má e Estranheleza. Inclusive, esses artistas são muito gratos a essa gravação do Belchior, o que é muito importante a gente dar aí crédito às pessoas que estão começando. Em 1984, Cenas do Próximo Capítulo, um disco meio nordestino, meio rock and roll, que traz a excelente canção Rock Romance de um Robô Goleando, né? Que tem muitas referências, inclusive a gente vai falar sobre referências, né? Referências espetacular. Aqui a Tânia tá falando, pena que no YouTube não tem toda essa discografia, realmente é uma pena, alguns deles não tem, não é? E também aquele regrava Ouro de Tolo, do Raul Seixas, sensacional esse disco aqui. Agora a gente vai para o Melodrama de 1987. O Melodrama, ele é um disco que traz duas canções. Primeiro, ele traz Todo Sujo de Batom, mais uma vez, né? A terceira vez que essa música aparece aqui. Ele tem essas coisas de regravar, até o fim da discografia vocês vão ver isso. E uma música que eu achava muito curiosa naquela época, daquele disco que meu pai comprou, que é Resposta a uma Carta para uma Fã, sabe? Que ele fala, Baby, responda enfim àquela carta de fã que você mandou pra mim. Engraçado fazer uma música respondendo fã, né? Eu não sei se teve isso tantas vezes na música mundial assim, mas ficou bem legal isso. Ai, meu Deus, aí entrou errado aqui o nosso primeiro lá, você viu que ele estava fora de ordem aqui, eu não sei porquê, mas agora tá o certo, de 1988, o Elogio da Loucura, né? O Elogio da Loucura, que é uma canção, que é um disco que tem diversas referências literárias, que é muito comum em Belchior. Que, inclusive, as canções Lira dos 20 anos e Amor de Perdição são diretas, né? Não são nem indiretas, são grandes menções a grandes obras. Então a gente vai aqui agora com Divina Comédia Humana, um disco em que Belchior repete grandes sucessos, com outras roupagens, evidentemente, então como Nossos Pais, A Palo Seco, Na Hora do Almoço, Velha Roupa Colorida, Medo de Avião, Galos, Noites e Quintais, Não Leve Flores, Paralelas, Mucuripe, Fotografia 3x4 e Apenas um Rapaz Latino-Americano fazem o repertório desse álbum, né? Então é um disco básico, é como se fosse uma coletânea, mas não é, né? São regravações. E aí vem o excepcional disco Baiuno, eu acho que é assim que se fala,
de 1993. Quem tiver a oportunidade, ouça este álbum. É espetacular. Não é muito conhecido da obra do Belchior, mas é espetacular, né? Questões mais indígenas, o descobrimento do Brasil, né? Então, 100 Horas do Amazonas, Até Mais Ver também é uma canção que eu também recomendo. E Num País Feliz, né? Que ele mostra um país indígena ali, um país não infectado. Esse disco é primoroso, tá? Esse disco aqui eu recomendo fortemente que vocês vão ouvir, tenham a oportunidade de ouvir esse trabalho aqui. Né? E aí você percebe que já começa a ter uns espaços grandes de tempo. Agora em 1996 vem Vício Elegante, uma música em que Belchior mostrou seu lado intérprete, regravou muita gente, ou seja, não foi um disco que ele se dedicou às suas composições, com exceção de uma. Então ele regravou Chico Buarque, Roberto Carlos, Zé Ramalho, Adriana Calcanhoto, Belchior, Caetano Veloso, Marina Lima, Cleidi, do Cleito Cleidi, né, a música Paixão. Então, assim, muita gente regravaram aqui. Apenas uma canção do álbum é a canção de composição do Belchior, que é a canção que dá título ao disco, que é o Vício Elegante, que é a parceria do Belchior com Ricardo Bacelar. Então é um disco de intérprete. A gente fica agora com, vejam vocês, o último álbum de estúdio do Belchior, e que ainda é um álbum que ele traz novas regravações. Pra você ver, o último disco realmente do Belchior, de músicas originais dele e tal, inteiramente, é o Baiuno, porque depois você vê que é um disco só de regravações, e aqui, quer dizer, de interpretações de outros artistas, e aqui a gente tem também um disco que é duplo, né? Esse disco aqui, o Autorretrato, mas que traz também um repertório recheado de canções que ele já tinha feito, né? Brasileiramente Linda, Apenas um Rapaz Latino-Americano, Fotografia 3x4, Baiuno, Volta Aqui, Pequeno Perfil do Cidadão Comum, enfim, e por aí vai. É um disco que tem muita coisa. Lógico que ele fez alguns outros álbuns que não entram aqui muito na discografia, como a homenagem a Carlos Drummond de Andrade, que ele faz depois. Ele também fez participação no disco pessoal do Ceará e fez um trabalho com Gilvan de Oliveira também. Mas isso é papo para outra história. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Agora a gente vai para a análise e vamos fechar essa live, gente. Belchior é outra prateleira, canal Musicalha dando show, muito obrigado. Júnior, faz uma análise assim do Beto Guedes, beleza, vão deixando quem vocês querem que eu faça análise desse tipo, né? Recomendo a biografia do Belchior, do JB Medeiros, Apenas um Rapaz Latino-Americano, traz várias histórias sobre a carreira e vida do Belchior, que ajudam a ter uma visão melhor de sua vida e obra. O Thales Gomes diz, eu tenho essa biografia, infelizmente eu não estou com minha bibliotequinha completa aqui, ela não está aqui comigo, mas eu fiz resenha desse livro no canal. Não é uma resenha tão otimista assim, mas enfim, espero que vocês gostem. 500 anos de quê é fantástica. Sim, olha, o George Harrison, que eu imagino que não seja dos Beatles, mas ele avisa aqui dessa música, essa música é do Baiuno também. Esse Baiuno é espetacular, gente. Também quero onde compra essa camisa, Juscelino, eu não sei, gente. Eu ganhei da minha namorada, linda, maravilhosa, que se estiver aí ainda, um beijo, né? Mas eu ganhei dela e, ou seja, eu devia ter visto qual era a marca, porque aí eu mostrava pra vocês, tá bom? Então a gente vai pra última parte, né? Traz quem foi Chico Buarque, tá? Essa vai dar trabalho, hein? Essa vai dar trabalho. Então a gente vai para a última parte da nossa análise aqui, gente, que é falar um pouquinho sobre esse artista, como ele é. E eu trouxe aqui uns tópicos pra gente falar um pouquinho sobre como ele trabalhava, a dicção do Belchior, de uma certa forma. Então a gente trata de intertextualidade, como vocês podem ver ali. O que é isso aí? Citações, né? Ou quando uma obra influencia em outra. Ou seja, Belchior sempre partia de uma obra já existente, como a gente viu aqui em Amor de Perdição, como a gente viu em Divina Comédia Humana. Sempre tem uma obra por trás ali da obra dele. Eu quero dizer a vocês que as referências literárias são muito importantes na vida do Belchior. Nesse momento vocês não estão me vendo, mas vão ver aqui os nossos tópicos. Depois a prioridade à letra. De letras e as letras dele eram muito mais importantes em sua obra, como a gente percebe que muitas vezes acontece com alguns artistas. Mas aqui no Belchior é importante ainda, porque é como se a letra ela puxasse a música de uma certa forma, e não o contrário, não é? O Belchior dá muita prioridade à sua música, o Belchior dá muita prioridade às coisas. Então eu fico imaginando aqui como que seria a obra do Belchior sem a letra, por exemplo. Você percebe que as melodias não são muito feitas para o papo de música, né? E o canto rente à fala.
O canto rente à fala é o quê? Basicamente o que a gente conversa, basicamente as referências, aquela canto que está muito dependendo do que é dito e do que é falado, né? Muito dependente de uma certa fala ali, muito mais do que a canção, a fala é o que vai levando a música. E você percebe que isso é influência do Bob Dylan. Bob Dylan tem muita influência na música do Belchior, né? A música do Belchior é muito influenciada por Bob Dylan e isso ele nunca escondeu de ninguém, né? Eu tô tentando voltar a minha tela aqui, galera, fiquem calmos, tá bom? E a última é referências literárias, que eu vou trazer umas aqui para vocês. Mas antes disso, e esse estilo do Belchior. Então eu voltei aqui, olha aí, que bonitinho. Então, olha, para você ter uma ideia dessas referências do Belchior, que é importante na obra dele, eu vou trazer algumas delas. Se vocês lembrarem de outras, vocês avisem aqui nos comentários, por favor, mas vai ser sensacional. Olha que coisa linda. O Chico Rei também tem essas camisas, estou em contato com o Chico Rei, né? Estou tentando aí, mas está um pouco difícil, né? Ninguém quer patrocinar o Musicalia, infelizmente. Então, olha, o Belchior faz referência a Carlos Drummond de Andrade, com as várias caras de Drummond no disco que é logo em seguida, não é? Fernando Pessoa na música Fotografia 3x4, né? De Leo Pessoa, com os olhos de Leo Pessoa, né? Lembra desse verso? Edgar Allan Poe no Velha Roupa Colorida, tem um vídeo aqui no canal para quem quiser saber dessas referências. Líria dos 20 Anos, que é do Álvares de Azevedo, é um livro do Álvares de Azevedo, que aqui ganha o título na música do Belchior. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, também ganha título, e é o romance do Camilo Castelo Branco. Divina Comédia Humana, uma junção de duas obras, né? A obra da Divina Comédia, que é do Dante Alighieri, que ele era apaixonado por essa obra, né? Estava tentando fazer a tradução dessa obra quando faleceu, né? Estava muito tempo trabalhando na tradução dessa obra, que é feita em 3 partes, né? São 3 livros, um é o Inferno, outro é o Purgatório, outro é o Paraíso, e o Balzac, né? Da Comédia Humana, um compilado de mais ou menos mais de 80 livros, que foi parte da vida inteira do Balzac. E no final, Ora Direis Ouvir Estrelas, do Olavo Bilac, também é referenciado aqui. Tudo Outra Vez ele referencia o Gonçalves Dias, porque é uma canção de exílio, né? Então quando ele fala de alguém sozinho a cismar, esse é um trecho, né? Cismar sozinho, do Gonçalves Dias ali na canção de exílio, né? O Aguapé, como eu já falei, o Castro Alves e suas epígrafes, né? Que ali é referenciado. Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, também é referenciado, né, como um título do álbum, né, como título de um disco. A Palo Seco, um poema de João Cabral de Melo Neto. Eu já falei isso aqui no canal também, para quem acompanha o canal há mais tempo, sobre a música Palo Seco. Se você tivesse aparecido, a canção, ela referencia William Blake e as canções de Inocência e Experiência. Ter ou Não Ter, a música que referencia evidentemente Shakespeare e o Hamlet, né, com o Ser ou Não Ser, que ele transforma em Ter ou Não Ter. E, enfim, Vício Elegante, a única canção dele, daquele álbum de regravações, né, a única canção dele referencia As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Então o Belchior, ele é muito importante a letra na música dele. Você percebe que às vezes a métrica é quebrada, a melodia depende muito dessa fala. Então a gente vê um cara trazendo a música com a fala vai puxando a música. Logo, a rusticidade, principalmente desse choque de cultura que ele tem entre o cara nordestino, entre o cara da roça e a indústria, né, do pessoal do sul, né, tudo que pesa no norte cai no sul. Ele traz com muita dureza, então é aquele canto torto que corta a nossa carne, né? Digamos assim, ele é muito duro pra gente e ele faz com que essa estética seja a sua obra. A sua obra é muito importante, a letra é o mais importante na música do Belchior. Nada na música do Belchior é mais importante do que a letra. Nada, tanto que às vezes parece se abrir mão da musicalidade em prol da letra, até correr alguns versos, até espremer, até a letra caber ali, e realmente é o melhor exemplo que a gente tem. Alguém aqui, inclusive, comentou agora aqui, o Lira comentou aqui, ou a Lira, não sei, mas diz que tem gente que fala que o Belchior é o Bob Dylan americano. Eu já acho que o Bob Dylan é o Belchior americano, né? Na verdade, tem gente que acha que o Bob Dylan que o Belchior é o Bob Dylan brasileiro, mas aqui acha que o Bob Dylan que é o Belchior americano, e o Bob Dylan já falou isso, né? Na verdade, quando o Belchior finalmente conheceu o seu ídolo, né, a sua grande referência, com Gilberto Gil e tudo,
o Gilberto Gil apresentou o Belchior ao Bob Dylan dessa forma, falando, ó, esse aqui é o Bob Dylan brasileiro. E o Bob Dylan disse exatamente essa frase, falou, será que ele é o Bob Dylan brasileiro? Ou eu que sou ele americano, eu que sou o Belchior americano, né? Então, olha que sensacional essa história também. Nesse aspecto, o Belchior me lembra o Maurício Pereira. Maurício Pereira, compositor sensacional. A live vai ficar gravada? A live vai ficar gravada. O que a gente vai fazer aqui agora é as conclusões, né? Já vou terminar essa live aqui, gente. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui. Muita gente aqui. Perdoe pelas falhas, aconteceram alguns problemas técnicos, eu já esperava por isso, mas foi até melhor do que eu pensei. Eu espero que vocês tenham gostado desses tópicos, né? A vida, a biografia, a discografia, falar um pouquinho sobre como esse artista é, como ele funciona a dicção dele, como ele funciona como artista, falar um pouco desses contextos aí e por que ele foi tão importante, por que ele fica tão importante. Hoje a gente tem imagens dele, a gente tem reverências, frases, e ficou essa espécie de um cara que depois da morte tinha muita gente que veio a conhecer e reverenciar de uma certa medida. Inclusive o primeiro disco do Musicalia, o primeiro vídeo do Musicalia que a gente fez aqui, ele não tinha falecido ainda, que eu falei que o pessoal, nossa, o pessoal gosta do Belchior, mas ele não tinha falecido ainda. Então não era aquele lance de, morreu, por isso que o pessoal tá vendo. Não, o primeiro vídeo do Belchior no canal era com o Belchior vivo ainda. Então você vê que não é uma coisa só depois que ele morreu. Mas é claro que o fato do fim da vida dele, ele ter escolhido ir para um caminho absolutamente poético, ir para um caminho de largar tudo, ir para um caminho de desistência de indústria, de desistência dessa vida falsa que a gente tem, isso fez com que as pessoas abrissem os olhos para, putz, tem algo especial aqui. A escolha do Belchior é uma escolha digna. A escolha do Belchior de sumir das coisas, de fugir desse mundo horroroso, é uma escolha que só um poeta com o tamanho do conhecimento, o tamanho das referências que ele tem, poderia fazer. Só uma pessoa com esse conhecimento poderia entender que, cara, do que adianta eu ficar correndo atrás de tudo isso? Eu posso ficar para lá e para cá. Embora ele ainda fizesse algumas coisas de arte, como as traduções do Dante Alighieri e pinturas, o Belchior também era um exímio pintor. Há amigos que dizem que ele gostava mais da pintura que da música, né? Pode ter certo exagero aí, mas não duvido dessa possibilidade. Então, Belchior, ele escolheu a arte, ele escolheu a poesia e ele escolheu, no fim da vida, viver. Eu acho que os últimos anos ele escolheu viver. Os últimos anos de vida do Belchior foram anos que ele realmente fez o que quis, realmente estava fazendo as coisas que gostava, curtindo as artes, o vinho, curtindo o charuto que gostava dessas coisas e não largou mão de fazer isso. O Belchior escolheu a vida que quis, não é? Se desprendeu totalmente de tudo isso aqui. A gente é capaz de fazer isso? É muito, muito, muito difícil. Obrigado a todos vocês, obrigado a todo mundo que está aqui nessa live, obrigado, eu vou ler um pouquinho aqui de vocês. Muito contente de ver os vídeos musicais de novo nas minhas notificações. Quando eu puder, falo de Luísa Lian, artista ótima que descobri esse ano. O Raul Neres pede. Obrigado, Raul. Fala da parceria que Belchior teve com Fagner. Eu falei já dessa parceria, então a live vai ficar aqui para vocês revisitarem, verem alguns tópicos que passaram aqui. Cara, eu sinto que o Belchior, nos primeiros discos, era um cara mais racional político. Até alucinação. A partir do Coração Selvagem, suas canções ficam menos racionais e mais emocionais. O que você acha? Tem um tom de verdade aqui, mas é um papo pra gente conversar com mais calma. A gente pode voltar a fazer outras lives. O Belchior dá muito assunto, muito pano pra manga. Quando eu ouço o Belchior, eu sinto como se ele tivesse sentado do meu lado contando uma história. É incrível, é mais poesia falada que música. Realmente, a gente já falou isso aqui, né? Muito legal, muito legal. Muito obrigado a vocês, todos vocês que estiveram aqui. Carla Cruz, minha linda, um abraço. Todos que estão aqui, eu quero agradecer a todos vocês, foi muito legal fazer essa live, os problemas técnicos já eram esperados, como eu já falei, e comecei aqui esse novo projeto que é trazer lives para vocês de uma maneira talvez mais digna, que eu consiga trabalhar isso legal. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, muito feliz, muito feliz, muito feliz de ter feito essa transmissão, e esse é um projeto novo do canal, vai chamar-se Raio X do Artista, tá bom, gente? Então, o Raio X do Artista vai
ser a nossa nova, ser o nosso nova aposta, digamos assim. E eu espero que vocês gostem e peçam mais artistas, como pediram aí já Beto Guedes e Chico Buarque. Peçam mais artistas que a gente vai trazer nesse formato para vocês. Se vocês acham também que poderia ter um tópico a mais do que além do que só a biografia e discografia e a análise e aquela minha introdução, vocês também avisem aí, tá bom? Um abraço Moreira, um abraço Marco Antônio, um abraço Carlos Bittencourt, um abraço Emerson Nunes, Amélia Agostini, é, Gebert Rodrigues, Cowboy Pirata, Rai Alves, Jorge, Juliano, abraço a todo mundo que esteve aqui, Carla Cruz, linda, Jack Rocha, Adécio Marques, Felipe Barbosa, Tony Nugget, Juscelino, parabéns pelo canal, continue sempre, por favor, muito obrigado, Tony Nugent, na verdade, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Posso terminar aqui? Acho que posso. Faz sobre Vanderly, sim, sobre Vanderly é sensacional. Inclusive tem novidades para você na rádio logo logo. Fiquem atentos sobre Vanderly e outras coisas mais. Gente, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de ter feito isso. Obrigado de coração e até a próxima com mais uma live.